Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do mais novo antigo podcast Só Pode Teen, onde a gente chama os convidados para sentarem na nossa máquina do tempo e relembrarem um pouquinho da época teen, da fase teen, do eu teen e reviver um pouco as lembranças, as memórias, as coisas mais gostosas dessa nossa fase mais deliciosa, né? Que a gente aproveita, a gente aprende muito, que é a fase da adolescência, a fase teen. Então, bom, eu sou a Clara Martins, a apresentadora desse podcast, e eu tô muito animada, eu tô aqui com um convidado talentosíssimo, super especial. Eu vou falar um pouquinho dele agora, mas ó, já lembram de seguir, de se inscrever aí no Só Pode Teen, porque tem episódio novo a cada pouco, então já se liga, tá bom? E também seguirem as redes sociais do Só Pode Teen, que é @SóPodeTeen, é um podcast muito legal, super dinâmico, compartilhe com a galera, compartilhe, é pra qualquer idade, você pode assistir, tanto pro público adolescente, quanto pro público mais velho, que quer lembrar também da época teen. E, enfim, vocês vão adorar. Um podcast super dinâmico, super divertido e emocionante também. Bom, eu vou falar um pouquinho do nosso convidado, tá? Ele é ator, modelo e apresentador. Nasceu em São Paulo no ano de 1968. Iniciou sua carreira como modelo aos 19 anos, na época teen, hein? Viajou o mundo desfilando por toda a Europa até o Japão e China, gente, olha que demais. Como ator, iniciou sua carreira em 1996. Já fez mais de 300 filmes e peças publicitárias e já atuou em várias obras de TV e do cinema, tais como O Trampolim da Vitória, Presença de Anitta, Marisol, Malhação, Pé na Jaca, Os 10 Mandamentos, Salve Jorge, Cúmplices de um Resgate. Gente, ó, um spoiler. O nosso público adolescente que assistiu C1R e tá assistindo o nosso podcast agora nesse episódio, acho que com certeza vai reconhecer esse nosso convidado, tá? E várias outras obras, além de ter apresentado Top Music e o Grammy Latino. Olha que demais! No teatro, mais recentemente, ele atuou e produziu os espetáculos Festim Diabólico e Caminho Teólogo, um encontro improvável. O meu convidado de hoje é o talentosíssimo ator Alexandre Barros! Nossa, Clarinha, que legal. Obrigado aí pelo convite, estou muito feliz. Eu sou de São Paulo, né? Mas agora eu tô aqui no Rio de Janeiro, tô gravando na Record. Legal. A série Reis. Ó, mais um projeto aí. Mais um, graças a Deus. E logo mais, já comecei a gravar, né? E agora tô tendo a oportunidade de estar aqui no Rio de Janeiro, rever os amigos e ter a oportunidade de estar aqui no seu programa. Sim, muito verdade. Feliz pra gente conversar aí sobre teen, enfim, sobre tudo a nossa juventude, a nossa infância, a nossa vida. Sim. E vambora, vamos conversar. Ai, que legal. Eu tô muito animada. Vai Eu ser um também. bate-papo super legal, super isso aí. dinâmico. Com certeza. Então bora lá. Tá pronto? Prontíssimo. Para entrar na Prontíssimo. regressão, no túnel do tempo. Vai Total. ser muito legal. Vai ser. Então, bora lá. Então, vamos começar com o momento Flash and Back, gente. O momento Flash and Back é um quadro onde eu faço perguntas rápidas, mas são perguntas muito dinâmicas. Algumas eu me aprofundo mais, que são perguntas que você tem que lembrar, tem um momento que você tem que parar um pouquinho e lembrar mais o que você fazia, o que você gostava. Mas, resumidamente, são perguntas de bate e volta, sabe? São Sei. perguntas de bate-papo muito legais. Bora lá. Então, vamos começar. Certo. A minha primeira pergunta pra você, Alexandre, era qual era seu programa de TV ou filme favorito da época teen? Da época teen, bom, na época teen, eu morei, dos 11 aos 16 anos, eu morei em Avaré, no interior de São Paulo. E nessa época eu adorava o He-Man. Ah, sei, o He-Man. Não gostava da She-Ra, mas eu adorava o He-Man. E antes, quando eu era mais jovem, eu gostava do Elo Perdido. Já ouviu falar do Elo Perdido? Eu acho que já. Eu acho que já ouvi falar, tinha mas eu nunca a Tchaka, assisti. aquela bonequinha que de repente eles estão num rio, numa cachoeira, eles caem e entram na época pré-histórica, entendeu? Mas era uma coisa bem assim. Tipo o nosso podcast. Tipo uma coisa meio do passado, meio vintage. Bem legal, gostei. Gostei. Perdidos no Espaço. Já ouviu falar? Dr. Smith, que tinha o robô Will. Essas séries eram espetaculares. E aí foi mais nos anos... foi no final dos anos 70 e no início dos anos 80. Mas são séries que fizeram muito sucesso no final dos anos 60, quando eu nasci, né? Legal. Mas tinha o Túnel do Tempo, Viagem ao Fundo do Mar, Túnel do Tempo e Perdidos no Espaço. Era essa trilogia, assim, que fazia muito sucesso na época. Legal. E você gostava, tipo, de novela, coisa nacional?
final, assim, você assistia? Sempre assistia a novela. Eu me lembro uma novela que eu assistia, que eu morria de medo, mas eu assistia, depois eu não conseguia dormir, chamava Saramandaia. Saramandaia tinha o Juca de Oliveira, que ele virava o Pavão Misterioso. Eles fizeram um remake dessa novela. Eu me lembro que tinha a dona, eu não lembro o nome da atriz, que era uma senhora que explodia, que era no final da novela explodia. Tinha um senhor que saía formiga do nariz. E também tinha o ator, eu não lembro quem que era, que virava um lobisomem. Legal. Saramandaia, é um clássico, né? Uma novela maravilhosa dos anos 70, e depois passou também, teve o remake dos anos 80. Então, e a última novela, assim, da Globo, que eu era mais teen, que eu adorei também, era Que Rei Sou Eu. Que Rei Sou Eu era muito legal. Tinha o Edson Celulari na novela, tinha a Vera Holtz, tinha um elenco maravilhoso e foi uma novela muito bacana. Legal, que demais saber disso. E eu queria saber, junto nesse meio da arte, assim, também, qual era a sua música favorita, o seu cantor preferido ou a sua banda predileta? Bom, eu tenho um cantor preferido, assim, desde sempre, porque a gente ouvia lá em casa muito rock and roll, que meus pais sempre gostavam, eles dançavam twist, então eu tenho o Elvis comigo desde sempre, né? Sim. O Elvis pra mim é eterno, então o Elvis sempre foi um cara que eu escutei bastante, e até hoje eu escuto, mas desde teen eu escuto o Elvis Presley, que legal. Que é meu grande ídolo, assim, uma pessoa muito importante na minha vida. É engraçado, todas as pessoas que são fãs de Elvis Presley, como eu sou, tem o Elvis assim como alguém da família, um irmão, um pai, eu não sei te dizer, mas algo íntimo. É algo íntimo, que quando você escuta as músicas dele, parece que você está conversando com ele e está te passando uma mensagem. E desde moleque, eu tive essa ligação com o Elvis. Legal. É muito legal. E o Elvis, pô, é eterno, né? E infelizmente ele morreu no dia 16 de agosto. Porque se qualquer coisa se perguntar do Elvis, eu vou saber responder. Que legal. Ele nasceu, por exemplo, no dia 8 de janeiro de 1935 e morreu no dia 16 de agosto de 1977. Nossa. Mas eu gostava do Roberto Carlos também. Sim. Gostava do Chico Buarque. Eu tinha um disco dele. A Rita Lee marcou a minha época muito. E na época que começou aquela febre de patins. Sei. Foi na época que a Rita Lee tinha uma música chamada Lança Perfume. Não sei se você já ouviu. Lança. E a gente ia. Isso eu morava em Avaré nessa época. Foi bem em 1980. Lança menina, lança todo esse perfume. Nossa, eu gosto muito dessa música. Maravilhosa. A Rita Lee me marcou demais também a minha adolescência. Então é uma cantora também brasileira que eu gostava demais. Nossa, muito legal. Muito legal. É verdade. E é verdade, Elvis Presley, eu assisti um filme dele. Nossa, eu adorei a história, conta bastante. É uma história o Elvis bonita. tem aquela história que todo mundo lembra da minha idade, principalmente, que passava na sessão da tarde, os filmes do Elvis, né? E sempre traz boas recordações. Que é aquele filme Água com Açúcar, mas gostoso de assistir, aquele romance ingênuo, e o Elvis cantando as músicas durante. Então, todas as pessoas da minha época, e até jovens também, que começaram a gostar de Elvis e começaram a ver os filmes, gostam dos filmes do Elvis. É bem aquela coisa... Ele fez esses filmes de 60, 68, mas até hoje passa. E depois, nos anos 80, passava sempre na sessão da tarde. Sim. Da Rede Globo. E então tem essa coisa gostosa que a gente lembra e com muito amor, carinho, aquela coisa azul gostosa, sabe? Ai, que legal. Eu adorei, Alexandre. Que bacana. E naquela época, o que você gostaria de ser quando crescer? Olha, tinha duas coisas que eu tinha um sonho. De ser piloto de avião. Olha, E legal. hoje uma das coisas que eu tenho mais medo de andar de avião Jura? e ser dentista. E por ironia do destino, eu passo minha vida no dentista. Eu não sei porquê, acho que foi uma herança que eu tive do meu pai, então já tive que fazer alguns canais e tal. Mas era o sonho que eu tinha, sempre de ser dentista e ser piloto de avião. Mas por algum motivo específico? Nada. Legal. Nada, não vingou nada. Claro que quando eu era moleque também... Eu até jogava bem futebol, tinha sonho de ser um jogador de futebol, mas também nunca... Na verdade, era mais mas como tipo dentista e piloto de avião, eu me lembro que quando eu era moleque, atrás da minha cama, tinha um quadro enorme com uma cabine de avião, eu achava o máximo. Olha... Mas também, quando eu fui crescendo... Vai descobrindo algo. Passou desapercebido. Sei. Mas, tipo, piloto de avião... talvez porque você achava, tipo, curioso, você queria descobrir lugares novos. Não sei, Clarinha, te dizer o porquê disso. Era uma coisa que veio do nada. Talvez eu tenha assistido algum filme na época, verdade. Que o cara era piloto e eu admirei ele. Porque não tinha ninguém na família.
Não sei te dizer o porquê disso, mas eu tive esse sonho. E hoje eu quero passar longe de ser piloto de avião, entendeu? Sei, mas foi uma coisa que eu não sei te explicar, não. Aconteceu, Legal, gostei. E a sua atual profissão começou na sua época, Tim? Conta um pouquinho. Não. Na verdade, eu como ator, eu com 19 anos comecei a trabalhar como modelo, foi na época que eu entrei na faculdade. E aí, eu me lembro que na época que eu fazia cursinho, um dia eu estava matando aula de física, lá no Objetivo da Paulista, nas escadarias da Paulista, ali no prédio da Gazeta. Aí passou uma mulher e falou assim, olha, você tem um biotipo legal, você quer fazer um teste para uma publicidade? Eu falei, não sei, né? Pode ser. Ela falou, olha, tem uma produtora que era vindo da Brigadeiro Luiz Antônio, eu subia de ônibus, que ia para lá, né? E descia de ônibus. Eu falei, legal. Ela me deu o telefone dela, tal. E eu me lembro quando eu voltei do cursinho nesse dia, eu vi onde era essa produtora. E liguei pra ela, falou, olha, tem um teste pra vir fazer, vem fazer aqui, não sei o que, é um teste pra Kibon, sorvetes Kibon. Sim. E fui lá fazer o teste. Só que eu cheguei lá pra fazer o teste, um texto, né, era um bife desse tamanho que me deram na hora pra fazer. Eu falei, gente, né, e aí eu me lembro que fui fazer o teste, não, faz, vai ser tranquilo. Eu só fui fazer, foi uma tragédia. Foi uma tragédia, mas as pessoas lá no dia se identificaram comigo, que era dona da produtora, que era a Claudinha Yagashi, que hoje são donas da Nossa Senhora do Cash, uma produtora de elenco lá de São Paulo. E elas falaram assim, não, gostamos de você, vai ter um filme com a Sônia Braga, você quer fazer figuração? Era do Lux Luxo, um sabonete. Eu falei, beleza. E aí fui fazer figuração. Sim. Aí depois fui fazer uma figuração pra Bruna Lombardi, de um suco, não sei o que, e ficou nisso. Aí eu fui, nessa época eu tava fazendo cursinho, e aí eu fui trabalhar eu fazia academia e não tinha dinheiro para pagar academia, né? E aí tinha umas meninas que faziam degustação em academias de produtos da Cebion Glicose, sabe isso? Sei. E fui fazer, eu consegui lá esse emprego, fui fazer, e um dia eu fui trabalhar numa academia que era de uma agência de modelos. Nessas histórias malucas, né? Aí eu fui trabalhar nessa agência de modelo e ali eu comecei a fazer trabalhos como modelo, né? Então, foi assim, de repente... Coisas do destino, né? Que na verdade eu fui nessa academia fazer, que a gente trabalhava 4 vezes por semana na academia, distribuindo, aí o cara falou, você não quer ser modelo, tal, não sei o quê? Eu falei, pode ser, tal. E eu me lembro que na primeira semana ele já mandou fazer um ensaio de fotos, fiz um ensaio de fotos, e nesse dia eu tava na agência e falou, tá tendo um teste, é um catálogo mundial para Pirelli, que vai ser com o Miro. Não sabia quem era o Miro, um baita fotógrafo lá em São Paulo na época, e até hoje ele né? Sim. Mas na época, que era o início dos anos 90, era um baita fotógrafo. E aí fui fazer esse teste, eu me lembro que era na Rua Augusta, eu fui a pé até a Rua Cardeal Arco Verde, fui andando assim, todo nervoso. Aí eu cheguei lá, uma baita, não estava acostumado com isso, aí já fizeram um topete, eu até tinha essa foto, devia ter colocado para você. Colocaram um grampo no meu cabelo ali e tal, e fiz as fotos. E fui aprovado para fazer esse catálogo mundial da Pirelli. Fiz o catálogo. De estar em lugares, tipo, você nunca tinha ido, coisas, tipo, muito grandes, né? Tipo... Então, quando eu fui para Paris, eu não queria ir por medo. Eu tava com medo de né? Porque, falei, o que eu vou fazer? Eu nunca tinha saído do país na minha vida. Sim. Vou trabalhar em Paris. O cara veio assim na agência e falou assim, quero ele. E era a melhor agência que tinha em Paris, chamava Best One. E eu tava com medo, e fui. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque quando a gente se depara com as dificuldades, que nem eu tava num outro país, que eu não falava a minha língua, imagina, eu tava na capital da moda, na melhor agência, os melhores modelos, só que eu tinha que falar inglês, porque você vai no casting, eu acho que para você pegar um trabalho, a relação pessoal é muito importante, né? Sim. E mesmo assim eu peguei alguns bons trabalhos, não falando português, começando a falar o francês, e aí foi quando eu comecei a crescer como gente de verdade, sabe? Como ser humano, se conhecer de verdade. Sim. E as outras viagens também serviram como experiência. Então, foram oportunidades que eu só tenho que agradecer. É verdade. Experiências muito legais, né? Você deve ter aprendido tanta coisa. Muito. Você lidar com todo. Imagina, eu morava em Zurique, eu me lembro que eu fui morar em Zurique, numa casa de estudantes, que a gente se alojou numa casa de estudantes, cada um tinha o seu quarto, e tinha estudante do mundo todo. Nossa. Então a gente ia tomar o café da manhã, todo mundo junto, aquela coisa, até ficou arrepiado, neve, aí tinha um cara que estava estudando música na escola, que era
russo, e aí ele tocava piano, aí o mexicano tocando violino, a gente tomando café, caindo neve, sabe? Nossa, essas coisa coisas. linda. Não, eu tenho tudo isso registrado em vídeo, né? Um dia eu preciso até Legal. colocar em prática isso de novo, porque são recordações assim da vida da gente bem legais, né? Nossa, e passa rápido, muito legal. Adorei. E eu queria saber qual era o seu lazer ou momento preferido quando você era teen. O que você mais gostava de fazer? Eu gostava de ir no clube com meu pai jogar futebol. Eu sempre gostei muito de futebol, então eu tinha uma turma bacana de futebol. Como eu morei em São Paulo até os anos 70 e depois eu fui morar em Avaré nos anos 80, que eu era teen, foi legal em Avaré, porque lá eu passei dos 11 aos 16 anos, eu vivia, sabe aquele filme, aquela série Stranger Things? Sim. Era assim minha vida. Parecia uma cidade que a gente andava de bicicleta o dia inteiro, cachoeira, não tinha assalto, não tinha nada. Então, eu tive uma infância, adolescência, assim, que eu só tenho que agradecer, porque... Você aproveitou de todas as maneiras, né? Todas as maneiras, de uma forma tão... E aí eu voltei para São Paulo depois, com 16 anos, quando você começa a sair na balada, então foi tudo certo, porque no interior já não ia rolar, entendeu? Sim. Mas nessa fase foi maravilhoso. Que legal, eu adorei, Alexandre. Muito legal. E qual era a pessoa que era sua referência no momento teen da sua vida? Pode ser um ídolo, um familiar, pode ser um amigo... que te inspirava, te motivava, tipo o Elvis Presley, sabe? O Elvis sempre foi essa pessoa, né? Mas eu sempre tive, uma pessoa, o meu pai foi sempre uma pessoa referência, de alguma maneira. Deixa eu ver aqui, pensar. Meu pai mesmo, minha mãe também, meus amigos. Eu não tive, assim, uma pessoa que eu falasse... A não ser, a única pessoa que eu tive na minha vida foi o Elvis mesmo, né? Sim. Mas do resto, eu sempre fui um moleque de rua, né? Me divertindo. Mas eu não tinha, assim, especificamente uma pessoa que se falasse... Olha, essa pessoa... Sei. Né? Mas eu sempre tive várias pessoas, entendeu? E sempre me relacionando... de momentos diferentes. Exatamente. Coisas diferentes. Gostei, legal. Mas, realmente, acho que, tipo, talvez o Elvis era, por exemplo, uma pessoa que, tipo, te inspirava, mas também te confortava, sabe? Tipo, exatamente. Era uma relação de, como eu falei pra você, um membro da família. Sim. E eu não sei te explicar essa ligação, talvez é pela música que eu gosto bastante, do rockabilly. Eu sempre gostei de topete, sempre gostei de costeleta. Qual era a música preferida dele, que você gostava mais? Cara, são tantas músicas, mas aquele Gerald Rock. Everybody rock. Suspicious Minds, eu gosto, mas tem muita música. Nossa, o Elvis muito boas, né? Porque ele passou várias gerações, desde o rockabilly, depois teve as músicas dos filmes, depois em 68, quando ele faz um especial pra NBC, que foi uma maior audiência que teve nos Estados Unidos, depois teve essa época que ele tocava nos cassinos lá nos Estados Unidos, né? E aí essas músicas que ele tocava, era uma banda com orquestra, foi uma época também que eu me identifiquei bastante. Legal. Gostei. E tinha fases, né? Desde moleque vendo tudo isso. Legal, eu adorei. E eu quero saber, agora eu vou dar alguns tópicos aqui pra você. É tudo da época teen, né? Mas eu quero que você dê de 0 a 10 a sua nota pra esses tópicos. Como você era, tá bom? Que nota de 0 a 10 você era na sua época teen sendo estudante? O risinho de desespero. Um 6 bem dado. Eu nunca fui muito, assim, era engraçado, eu só gostava de estudar as matérias que eu realmente gostava, né? Então eu sempre gostei de história, quando tinha a hora da história medieval, da cultura grega, eu tirava 10. Legal. Eu acho que aí eu já estava me identificando com a minha arte de ser ator, né? Porque tinha essa representação. Mas geografia eu sempre gostei, mas matemática... português, conjugação verbal até gostava, mas assim, eu nunca fui um estudante exemplar. Sim. Nunca tive essa exigência dos meus pais, que eu acho que não tá certo. Eu tenho um filho de 17 anos, às vezes, quando a gente também não é muito, acho que é a orientação de um pai, para que o filho realmente, porque faz falta depois, eu sinto falta. Eu queria ter estudado mais. Não me arrependo que eu tive uma vida maravilhosa, como eu falei para você, morando no meio da natureza, me divertindo, mas eu estudei até
Quando eu morei em Avaré, lá em Avaré, para você ver, não tinha colégio particular, só colégio do estado. Mas eram uns bons colégios. O professor chegava na sala de aula, a gente tinha que levantar, sabe aquela coisa mais sim. militar? Sei. Na aula de educação física tinha que usar uma camiseta branca, regata, shorts branco, bamba branco. Mas não era um nível muito bacana, assim. Então você vê que quando eu fui viajar para Paris, eu não falava nem inglês, né? Eu tive que depois, na volta, aprender. Então, assim... Eu não era muito adepto ao estudo, mas eu queria que meus pais tivessem me dado um... Sei. Vamos lá, vamos estudar, não sei o quê. Legal. Mas eu me esforcei. Legal. Nota 6. Mas você não era, tipo, aquele aluno bagunceiro não. também, que fazia bagunça um pouquinho sim, né? Mas, assim... Dentro dos limites possíveis. Porque quando a gente é adolescente, a gente gosta de brincar e tal, mas nunca fui maloqueiro, não. Entendi, legal. Como você era sendo filho de 0 a 10? Um bom filho. Sem dar problema pros pais, eu dou um 8. 8 para Alexandre. Você tinha irmãos? Eu tenho uma irmã, que ela é 3 anos mais velha do que eu. A gente se dá super bem. Mas nessa época, a gente tinha uns... É engraçado, nessa época eu tinha ciúmes dela. Eu tinha 11, ela tinha 14, então é engraçado. E eu me lembro também que nessa época minha irmã não podia sair, não podia namorar, né, coisa meio machista, e eu não, eu tava liberado, filho, vai, pode voltar quando quiser. Eu não gostava, eu achava isso meio sacanagem com ela, sabe? Mas assim, a gente sempre se deu muito bem. Legal. E até hoje a gente se dá muito bem. Ela sempre te apoiava, né? Quando você se tornou modelo, ator. Sempre. A gente sempre conversou bastante, sempre me apoiou. Até porque, como eu falei pra você, na primeira vez que eu fui pra Paris, eu fiquei assim, com bastante medo na época. Eu falei, será? Não vou conseguir, sabe aquela coisa? E aí foi a melhor coisa da minha vida e ela me apoiou bastante na época. Legal, que demais. E como você era sendo amigo? Amigo? 10. Eu sou muito amigo das pessoas, tenho muitos amigos. Sou uma pessoa que, quando eu sou amigo, na época que eu era teen, até hoje eu sou assim, eu sou uma pessoa que você pode contar, parceiro mesmo, entendeu? Sei. E então eu dou 10 com um amigo. Gostei. Bastante, seja com homem, com mulher, entendeu? Nota 10. Legal, adorei. E por último, na última pergunta, eu queria saber qual foi o acontecimento na sua época teen que mais te marcou? Alguma coisa familiar com você que mais fez diferença no momento da sua vida, assim? O que fez mais diferença foi essa mudança que eu fiz. Imagina, eu nasci em São Paulo, né, até 1979, eu estava com 10, 11 anos e de repente meu pai montou um negócio lá em Avaré e eu fui para uma cidade de 40 mil habitantes, 50 mil habitantes. Sim. Então essa mudança, e quando eu fui, eu fiquei muito assustado, eu fiquei preocupado, tipo assim, putz, né, não vai dar, o que eu vou fazer numa cidade dessa, como é que são as pessoas lá, não tinha noção, né? Mas foi maravilhoso, entendeu? Mas essa mudança para mim foi uma coisa que marcou bastante positivamente. Mas eu me lembro que eu fiquei bem ansioso por ser uma mudança meio radical, né? Você morar em São Paulo, morar a 260 quilômetros da cidade, uma cidade do interior. Então, eu me lembro quando me despedi dos amigos, porque a escola que eu estudava, que chamava Mágico de Oz, depois Magnum, eu estudei desde o mini maternal, desde 2 anos e meio, com essa mesma galera, até a 4ª série, que na época era diferente, como a gente falava, era primário, ginásio e colegial, né? Então era até a 4ª série, depois o ginásio era da 5ª à 8ª e o colegial do 1º ao 3º, né? E então até a 4ª série, que era o primário, eu estudei com eles. E aí, imagine, foi uma mudança. E aí eu ia continuar com eles, mas aí houve essa mudança. Sim. Então me marcou bastante, né? Mas assim, foi maravilhoso. Mas marcou e marcou positivamente. Legal, gostei. Que história bonita. E agora a gente entra no momento porta-retrato, gente, que é um quadro onde o nosso convidado manda alguns registros, algumas fotos pra gente e a gente mostra aqui na TV e a gente conversa sobre, eu faço algumas perguntas e ele fala algumas histórias dessas fotos. Então vamos começar essa aí. Essa daí já é modelo, né? É modelo em Paris. Eu me lembro que estava do lado da igreja Sacré-Cœur de Paris. Foi um dos primeiros ensaios que eu fiz lá da agência. A gente saiu pelas ruas de Paris fotografando. E aí eu tinha 21 anos. Já não era teen, né?
Mas era um menino ainda, né? Que legal. Um garoto, E você lembra se tava nervoso, tava com medo, alguma coisa? Ou tava animado, assim? Tava animado. Depois que acho, já devia estar uns 10 dias já em Paris, já tava me ambientando de alguma maneira, eu ficava mais ansioso quando eu ia fazer teste, porque a minha comunicação ainda tava meio precária pelo fato de não falar a língua, né? Pelo menos se eu falasse inglês, tava tudo certo. Mas quando chega na hora de fazer uma foto, isso, aquilo, aí eu sempre me senti à vontade, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, né? Legal, então, e os fotógrafos que a gente fazia, eram os fotógrafos contratados pela agência, né? Eles contratavam e geralmente eram americanos e tal, mas os caras super bacanas, eu ficava super à vontade. E, tipo, como é a experiência de, tipo, vocês saíam pelas ruas de Paris e tiravam fotos, mas, tipo, como era? Fechavam as ruas ou passavam normal? Tudo normal. Se as pessoas estão andando, a gente parava lá, olha, putz, olha que tá legal aqui a luz. Aí o fotógrafo via a luz, tá boa aqui e tal, a gente sentava e fazia foto. Legal. Eu tenho muitas fotos aqui, talvez não tive tempo de encaminhar mais, mas assim, era assim, no improviso mesmo, entendeu? Legal, entendi. Aqui em São Paulo, aqui também, na época de modelo, eu fazia isso, você vai em algum lugar, ou se você não faz no estúdio, mas quando você vai numa externa, você acaba achando uma árvore bonita, uma luz e tal. Legal, e aí acaba gostei. fazendo, Agora vamos ver a próxima foto, que é... Bonita essa foto, bem legal. Aí é já na época, é um editorial de moda para a revista Elle. Que era mais feminina, né? Olha, tá até o negócio, minha mãe colocava ali as minis, tá vendo? Tem julho, é 94 essa foto. Sim. E era um editorial de moda para essa revista. E na época, hoje em dia acho que não existe, não sei como é que tá, porque na nossa época de modelo se tinham as revistas, né? Sim. Então eu fazia muito editorial para a revista Playboy. Sim. Porque, na verdade, a revista Playboy tinha as mulheres que ficavam peladas, mas tinha sempre um editorial de moda masculino. Sei. E deve ter aí, eu acho que eu mandei se a gente conseguir ver. Mas era muito legal, porque eram grandes fotógrafos que faziam as fotos. Na época, você saía numa revista Elle, era, sabe? Sim. Era bacana, entendeu? Entendi. E aí foi um editorial de moda da Elle. Super legal também. E essa foto parece ser bem espontânea, né? Depois a gente tava fazendo editorial na rua de São Paulo, no improviso, como eu tava falando, isso foi por uma revista, entendeu? Que legal. E quem tava atrás de você? Um outro ator, o Tony. O outro ator não, outro modelo. E o Tony faz tempo que eu não o vejo. E é um modelo. Eu me lembro que ia sair um editorial que tinha uns 5 homens e tinha uma mulher. Então a gente tava sempre do lado dessa mulher, fazendo alguma coisa, tal, entendeu? Entendi. Mas era super bacana, porque fazer um editorial pra revista Elle era... Legal, era o top. Era top, com certeza. Gostei. Vamos ver a próxima. Então essa era a capa, né, da revista. Não, aquilo é um editorial de moda mesmo. Tá, entendi. Aí é um editorial de moda também, que eles fizeram, não sei qual que era a revista aí, mas foi muito legal que eles fizeram... Os anos 40, os anos 50, os anos 60, os anos 70. Aí eu também devia ter uns 21 anos e foi muito interessante porque o meu primeiro trabalho foi Forol Trampolim da Vitória, como se disse, foi em 96. E eu faço um oficial do Exército Americano, né? E foi o meu primeiro trabalho também com José Wilker, Beth Faria, Paulo Gorgulho, Diogo Vilela, Neila Torraga, um puto elenco, e eu fazendo um dos protagonistas. E eu me lembro que essa foto foi muito importante para que me escolhessem. Olha! E aí o Luiz Carlos Lacerda, o diretor, que é o meu grande amigo, e, aliás, ontem eu estive no teatro com ele, a gente foi junto, que até hoje ele é meu amigo aqui do Rio também, estou tendo essa oportunidade aqui no Rio de visitar as pessoas. A gente lembrou, inclusive, dessa época, e essa foto foi uma foto importante para que eu pegasse quer dizer, eles chamasse atenção para eles, né, do personagem. Aí ele foi para São Paulo na época, a gente conversou, depois eu vim para o Rio e fiz uns testes aqui, onde fui aprovado. Foi o meu primeiro trabalho, que na época eu estava estudando na Fátima Toledo, estava começando minha carreira de ator, entendeu? Sim. E essa foto foi importante. Legal. E foi um editorial de moda também. E qual década vocês fizeram? Os 40, não? Essa daí o Forol fala da Segunda Guerra Mundial, né? Sim. Quando os americanos tiveram base lá em Natal. Sim. E era essa época aí, os anos 40. Legal. Exatamente. E é um oficial americano aí, né? Sim. E você tem contato, né, com essa modelo? Não. Quem é essa modelo? Não, essa modelo não. Tem muitos modelos que a gente tinha relação de amizade e tal. Ela, eu não a conheci, fizemos essa foto e tal. Às vezes você só faz a foto e não cria uma relação, entendeu?
Mas foi bem legal também. Gostei. É, bonita a foto. Foi bem bonita, verdade. Vamos ver, tem mais uma foto? Acho que tem, né? Olha essa foto. Sabe quem é, né? Ali, ó, sou eu no meio. A Luana Piovani e a Undina Clara. A Undina é uma grande atriz, amiga minha lá de São Paulo. Essa época a gente estava lá no Japão. E a Luana aí eu acho que tinha 16 anos. Nossa, novinha. Novinha, olha a carinha dela de menininha. Sim. Ela acho que já estava assim, já tinha feito uma série aqui na Globo e ela acabou indo pro Japão, para Tóquio. E o que era legal na época que a gente trabalhava com o modelo lá é que os modelos, a gente chegava com composite, então ia pra balada de graça. Olha! Bebia tomava uns drinks de graça, comia de graça, então a gente vivia... Sim. E a gente formava uma turma super legal lá, os brasileiros, e foi uma fase maravilhosa, porque no Japão também tem gente do mundo todo. Verdade. E aí se cria uma relação de amizade, culturas diferentes, entendeu? E nessa época que eu fui pro Japão, eu tava em Zurique, e de Zurique, a mulher, a representante da agência que foi pro Japão me escolheu, e de Zurique eu fui pra Tóquio. Sim. E aí, por uma coincidência, a Undina eu já conhecia, que a gente era modelo. A Luana não conhecia, mas eu já sabia quem ela era, porque ela já tinha feito algumas coisas na televisão. Sim. E a gente ficou super amigos lá no Japão, ia pra balada junto. Que foi muito legal. Uma fase maravilhosa. Tipo família, né? Isso foi em 1992. E Tóquio é uma cidade maravilhosa. Nossa, eu amo Tóquio, amei. Assim, foi muito legal. Que legal. Eu quero muito ir pra Não, precisa. Lá. Nossa, o Japão é uma cidade viva, não para, 24 horas, é gente. As pessoas são muito educadas, sabe? Então foi uma passagem lá tem linda, coisa, né? muito, tipo, 24 horas e também, por exemplo, caixa, você mesmo que paga, não tem atendente lá, é bem uma cidade hoje, bem atualizada. Né? Porque eu me lembro em 92... Bem tecnológica. Super. Eu me lembro que em 92, Japão tava... Que hoje em dia igualou muito. Hoje em dia você pega Coreia, já evoluiu tudo. Sim. Mas Japão, na época, a tecnologia era que tava na máxima, né? Então... eu não sei como é que tá hoje lá, mas eu me lembro que na época eles já estavam super na frente, entendeu? Mas é um povo muito bacana. Legal, quero conhecer. Precisa, você vai gostar. Beleza. Bom, agora eu acho que a gente vai pro próximo quadro, que é o momento Caiu a Ficha. O momento mais profundo, é o momento onde a gente se aprofunda mais, pensa mais um pouquinho, porque... Você, nesse momento que é o Caiu a Ficha, tem essa frase, né? Tipo, caiu a ficha, essa coisa assim. Nossa, caiu essa ficha agora. Mas também realmente existiu essa ficha, que é essa aqui, ó. Essa ficha é sensacional, né? Usei muito essa ficha. Nossa, a gente comprava, era uma tira. Sim, você comprava na banca que vinha umas 5 fichas assim, né? Sim, e era bem menorzinha, né? Era menorzinha, assim. Eu tenho ainda algumas fichas lá em casa. E depois evoluiu pra cartão. Cartão, e exatamente. Hoje... Eu peguei essa época de orelhões com cartão. Com cartão você pegou? Ficha. Peguei. Sério? Sim, eu achei que já tinha extinguido há muito tempo. Não, eu peguei, eu fiz um vídeo no meu canal do YouTube também, testando, ligando com cartão, mas aí já não era mais ficha, né? Porque nessa época de ficha, um telefone fixo dentro de casa era uma fortuna. Era uma fortuna ter um telefone em casa, era negócio. As pessoas compravam o telefone e depois revendia, era em dólar, uma coisa louca. Sei. Essa ficha aí marcou muito a minha fase teen, bastante. Legal revê-la aí. Sim, de uma forma maior. Pois é. É meio ficha de tu, né? Que é grandona. Sim, aqui. Bacana. Mas então, essa ficha é pra vocês que são adolescentes, público teen, era uma ficha menorzinha que você colocava no orelhão, você discava o telefone, né? O número, que eram orelhões, são telefones públicos que tá em ruas e tal, e você andava com essa ficha. Você quisesse ligar, você colocava essa ficha, discava, e quando ela caísse, você completava a ligação, você podia ligar pra pessoa. E se eu te desse essa ficha agora, Alexandre, e você tivesse direito a fazer uma ligação pro seu eu teen, pro Alexandre, que tava nervoso, com medo de ir pro Japão pela primeira vez, tava lá no interior de São Paulo, tudo novo, era momento de modelo ainda, começo de carreira, ou aquele Alexandre que queria ser piloto de avião, não sabia exatamente o que queria ser, mas era muito sonhador.
O que você diria pra ele? Deixaria algum recado, algum aviso, alguma mensagem? Pode ficar à vontade. Ah, legal. Eu assim, você sabe que eu comecei a minha carreira de ator tarde. Sim. Na verdade, eu nunca fui incentivado. Não tem muito a ver, mas tem a ver com o que a gente tá com essa fichinha aqui, mas foi engraçado que é uma coisa que sempre me marcou. Eu não me arrependo de nada na minha vida, eu só agradeço a Deus por tudo que eu passei. Mas eu queria ter conhecido a minha carreira um pouco antes, sabe? Então, eu queria ter alguém tivesse passado assim, ligado pra mim, colocado essa fichinha no orelhão, eu falei, Alexandre, vem fazer um teste aqui pra tal personagem, porque a minha carreira, ela começou, eu fui descobrir isso quando eu era modelo, né? Por quê? Porque eu nunca tive experiências assim, minha vida foi indo, como você já percebeu, né? As coisas foram acontecendo, foram mudando. Mas quando eu fui ser modelo, eu nunca tive a ideia ou pensar em fazer um filme publicitário, alguma coisa, né? E aí eu me lembro que eu fui fazer eu peguei esse filme da Hering, mas era uma besteirinha. Me lembro que o meu primeiro filme foi com a Flávia Moraes, que era um filme que o cara tava furando uma fila de cinema, tinha um acting ali, né? Sim. E eu me lembro quando eu fiz essa cena pela primeira vez e terminou a cena, a Flávia falou, perfeito a cena. Aí eu falei, pô, que delícia, que gostoso, por que eu não descobri isso aqui antes, por que eu não era teen, não podia ter feito isso? Eu não tô me arrependendo de nada, mas assim, cara, é tão bom isso. Então eu falo, pô, podia ter acontecido isso antes, né? E assim, acho que é muito bacana você tá passando por isso na tua idade, né? Porque eu acho que você descobriu isso muito cedo, né? Então, cara, vá firme. Mas na verdade eu queria pegar essa ficha aqui e fazer uma ligaçãozinha também. Me lembrou meu pai, que faleceu na época, em 2020, da Covid, e ele foi muito marcante nessa época para mim. Porque ele sempre, de alguma maneira, ele sempre não me incentivava demais para fazer esse tipo de coisa. A gente teve alguns problemas de relacionamento, né? E quando ele veio a falecer por conta da Covid, a gente não teve uma comunicação, uma comunicação que pudesse ter esclarecido muitas coisas que passaram batidas. E eu não sei por que essa ficha aqui lembrou meu pai nesse momento. Então, puxa, adoraria colocar essa ficha, fazer uma ligação pro meu pai, mas tenho certeza que neste momento ele tá bem, tá com Deus. Com certeza. E a gente se perdoou. Ai, que lindo, Alexandre. Nossa, mensagens muito lindas, né? Eu misturei um pouco das coisas aqui, mas assim, mas é que engraçado, essa ficha aqui lembrou minha fase teen e me lembrou meu pai também, né? E na verdade, depois que ele morreu, a gente cria alguma cicatriz, mas foi uma forma que eu tive de poder perdoá-lo, e tenho certeza também que ele me perdoou, que a gente se amava, mas talvez a gente não tenha falado isso um pro outro. E talvez com essa ficha a gente consiga ter essa comunicação agora. Com essa ligação ele já tá sabendo, com certeza. Ai, que lindo. Muito legal. A vida é isso. Adorei a nossa... Sim, com certeza. Eu adorei o nosso bate-papo. Foi um bate-papo muito dinâmico, muito emocionante também. Com certeza. E com muito aprendizado. A gente tem que sempre estar aprendendo, né? Algo novo. Clarinha, a gente... nada como a vida pra gente aprender. Sim. Então, como eu disse... Aprender na prática, né? Na prática. E a gente tem que errar pra aprender. Isso faz parte. Não tem como a gente amadurecer na vida se a gente não passar no perrengue. E hoje, com 55 anos, eu tô descobrindo que eu não tenho mais medo de errar. Então, erre bastante. Você que está começando a tua vida, faça. Na nossa profissão, então, a gente vai receber alguns nãos, a gente fica triste, mas isso só vai amadurecer na vida da gente. Pode ter certeza disso. Então, vamos que vamos. Erre, acerte, que a gente vai estar crescendo sempre. Ok, linda, eu adorei. Então foi isso, vamos voltar pro presente agora, pro Alexandre presente aqui atual. E quer dar mais algum recadinho, alguma mensagem, falar pro público seguir você nas redes sociais? Pois eu tô
Eu tô fazendo agora a série Reis, né? Que é a 11ª e a 12ª temporada. Mas ainda vai demorar, deve entrar no ar aí lá para agosto de 2024. Legal. Tá? O ano passado eu produzi e atuei no espetáculo chamado Caminho Teólogo Encontro Improvável, foi um sucesso. Legal. E eu tô tentando trazer também aqui pro Rio de Janeiro e São Paulo também, né? Então eu tô agora aqui até final de junho, julho, fazendo esse projeto aqui na Record. E então eu vou deixar o meu Instagram, @AlexandreBarrosAtor. Tá? Legal. E aí sigam lá, que aí mais pra frente vai ter alguma informação sobre o espetáculo também e também sobre a série que eu tô fazendo agora, Reis. Ótimo, legal, certo. Adorei. Bom, então foi isso. Esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito legal, muito divertido. E já sigam aí o @SóPodeTeam pra vocês não perderem os novos episódios que já estão a caminho, tá bom? Fiquem ligadinhos. E também me sigam @ClaraMartinsOficial, que é a apresentadora do Só Pode Team. Um beijo e tchau! Tchau, valeu! Yes! Foi lindo! Ai, adorei! Bacana, foi ótimo. Foi legal?